Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast ACP Conecta. Eu sou o Rui Marques. Temos o gosto de ter connosco hoje para esta edição a professora Maria João Valente Rosa, subejamente conhecida, mas ainda assim vale a pena dizer alguma coisa sobre o seu notável currículo. É demógrafa, professora universitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Começou a sua carreira académica através da licenciatura em Sociologia, depois o mestrado em Demografia Histórica e Social e o doutoramento, de novo, em Sociologia, com a especialidade de Demografia. É uma das mais conhecidas demógrafas do nosso país. Iniciou a sua carreira universitária, onde tem estado e ainda hoje continua com uma carga significativa de aulas, e tem sido aí que tem desenvolvido grande parte da sua atividade. Mas muito mais do que isso, depois também em diferentes dimensões de serviço ao bem comum, desde logo, por exemplo, no Conselho Superior de Estatística, na Comissão Nacional de Saúde Materna, mas eu quero muito sublinhar, e talvez seja um dos traços mais conhecidos da carreira da professora Maria João Valente Rosa, do Pordata. O Pordata tem uma mãe, chama-se Maria João Valente Rosa. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, é um gosto contar consigo. O gosto é todo meu. A demografia, como é que aparece na sua vida este encanto pela demografia e toda uma carreira que se centra nesta área do conhecimento? A demografia é uma ciência, mas é uma ciência muito especial. É uma ciência que combina a exatidão, os números, a estatística, com os nossos comportamentos. E ela permite-nos, através de dados e de factos estatísticos, compreender muito daquilo que nós somos, das nossas decisões, em relação a ter filhos e não ter, em relação a migrar e não migrar. E, no fundo, eu como sempre fui uma pessoa muito curiosa mesmo, o meu interesse sempre foi perceber o mundo em que eu vivo e os contextos em que eu vivo. E por isso a demografia não me podia servir melhor, porque a demografia permite-me mesmo perceber onde estou, e como estou e em que sociedade é que eu vivo, para também, e aí a demografia tem um outro papel, para também contribuir um bocadinho para nos ajustarmos em relação àquilo que supostamente as pessoas pensam que está a acontecer e aquilo que deveria ou que poderia acontecer. E é nesse ajuste de contas que eu também tento contribuir de algum modo com as minhas reflexões. Tem contribuído de uma forma notável. A demografia permite-nos perceber muito, estamos num espaço em que falamos de solidão e conexão social, muito da conexão social e das relações. Para Portugal, hoje em dia, quais são os grandes desafios demográficos relacionais que se colocam? Já vamos falar de um deles em especial, mas ainda de uma forma mais abrangente, o que é que lhe parece que o país vive em termos de desafios demográficos? O país vive, não é só Portugal. Nós estamos perante uma autêntica revolução do mundo, do ponto de vista demográfico, diria eu. Uma revolução que muitas vezes é silenciosa, que as pessoas não se apercebem e depois mais tarde apercebem-se, mas não se prepararam para ela. E uma das grandes transformações importantíssimas que se está a dar no mundo, mas muito em especial na Europa e muito em particular em Portugal, é a longevidade. Ou seja, nós estamos a viver tempos mais longevos. Nunca existiram tantas pessoas nas idades mais avançadas como hoje, e isso é um importante desafio para todos. Para aqueles que já, felizmente, chegaram a essas idades, mas também para aqueles que ainda estão a nascer e para aqueles que são jovens, como é que se vão preparar para vidas mais longas, que é um panorama completamente diferente em relação ao panorama que se viveu no passado. E, no fundo, nós muitas vezes imaginávamos as nossas vidas encolhidas e tudo ficava muito concentrado numa fase da vida. Hoje, as nossas vidas não estão encolhidas e por isso temos que as aproveitar da melhor maneira. Há uma expansão e temos que as aproveitar da melhor maneira. E aproveitar não é só intensificar a fase do trabalho, é também aproveitar e intensificar as nossas relações e as nossas interações com os outros. E isso é extremamente importante e enriquecedor. De outra maneira, estamos só a esticar anos de vida e isso, na minha perspectiva, interessa um bocadinho, mas não é a história toda, não é essa a história que importa contar a propósito deste dividendo que nós estamos a viver de vidas mais longas. Queremos acrescentar não só anos à vida, mas qualidade à vida. Qualidade. E que desafios relacionais é que o tema da longevidade hoje nos coloca?
penso que nos coloca bastantes desafios, não tem só a ver com a longevidade, mas também tem a ver com uma mudança de sociedade significativa. Nós hoje vivemos, como um sociólogo polaco chamou, vivemos tempos de uma sociedade de tempos líquidos, ou seja, em que nada é feito para durar, tudo vai aparecendo e desaparecendo. E mesmo em termos relacionais, ou seja, as nossas relações hoje estão, amanhã já não estão. E não dependem tanto só da proximidade, como no passado a proximidade era muito importante, a proximidade física, hoje não. Nós conseguimos manter relações intensas e fortes, mesmo à distância. E podíamos aproveitar, mas nós não estamos a aproveitar muitas vezes isso, nós estamos permanentemente a correr atrás um bocadinho do tempo e sem conseguirmos fixar aquilo que é importante e andamos sempre atrás daquilo que é urgente. E isso é importante mudarmos um bocadinho esta perspectiva e é um dos desafios, é como é que nós vamos transformar as nossas relações em relações importantes e não apenas em relações esporádicas. Esse é um ponto importante. É claro que nós temos que nos preparar para isso, porque isto não se constrói de um dia para o outro. É preciso, por um lado, sabermos que corremos o risco de ficar sozinhos de um dia para o outro. E o ficar sozinhos não é não ter muita gente à volta, porque podemos ter imensa gente à volta, mas sentimos profundamente sós. E temos que nos preparar para não nos ficarmos profundamente sós. Preparar para combater a solidão, para combater esse risco de isolamento? O que é que, na perspectiva da longevidade, podem ser atitudes, decisões, estratégias para não nos deixarmos ficar sós? Há muitas do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, vá lá, mas do ponto de vista individual há uma série de aspectos que têm muito a ver, que passam muito pela prevenção por exemplo, começarmos a investir em relações intergeracionais. Ou seja, não nos ficarmos com os amigos da nossa geração, que é o que nós normalmente tendemos a fazer, que é damos com as pessoas da mesma idade, porque achamos que só as pessoas da mesma idade é que nos entendem, que estão a passar pelos mesmos problemas. Não. Tentarmos investir em relações com os outros, mas de várias idades, de várias gerações, em várias fases da vida. Isso é extremamente importante, porque evita também um bocadinho, quando todos desaparecerem à nossa volta, nós temos sempre pessoas próximas de nós. Isto é um ponto que me parece significativo. Depois, penso que um outro aspecto, do ponto de vista individual, é apostar muito em projetos que nos permitam ser úteis na comunidade, na nossa comunidade. Isto aumenta a nossa autoestima, é ótimo, porque sentimos que somos realmente indispensáveis, mas, ao mesmo tempo, também nos faz bem, muito bem, mesmo do ponto de vista de saúde mental, saber que acordamos todos os dias com um propósito, que temos um propósito para a vida, e o nosso propósito é ensinar ou partilhar algo onde somos bons e que os outros podem aprender connosco. Portanto, olhar à nossa volta e pensar onde é que nós podemos fazer a diferença, e todos nós podemos fazer a diferença. Não são só, não é só um determinado tipo de pessoas que podem fazer a diferença. Todos nós temos algo para oferecer aos outros. É preciso descobrirmos que algo é esse e encontrarmos esse algo e partimos à procura de onde é que nós nos podemos encaixar para podermos participar de uma rede importante para essa troca de conhecimentos e troca de saberes e troca do que for. Depois, há um outro aspecto que também penso que é importante, que tem a ver com os nossos estilos de vida e com alguns hábitos mais saudáveis que devemos adotar. Porquê? Porque as relações também precisam que nós estejamos, embora não necessariamente sempre presentes, mas que nós estejamos presentes. E o facto de adotarmos estilos de vida pouco saudáveis e uma vida muito sedentária, isto muitas vezes leva-nos a ter dificuldade em sair e a encontrarmos e a cruzarmos com as outras pessoas. É muito importante olharmos para a cara das pessoas, vermos as pessoas a 3 dimensões e não apenas através de um ecrã. E isso significa que nós temos que cuidar um pouco do nosso corpo e do nosso bem-estar físico, porque isto também reverte em bem-estar social e em bem-estar mental.
também alimentar o conhecimento, Uhum. porque muitas vezes pensamos, bem, nós temos uma fase para estudar e agora já estudei tudo e agora Uhum. vou trabalhar e depois vou descansar. Isto não faz qualquer sentido. Nós precisamos de continuar a atualizar conhecimentos, a adquirir novos conhecimentos. E isto aumenta a nossa capacidade, a nossa resiliência perante os outros, porque nós sabemos que há uma fase da nossa vida Uhum. que que nos tornamos um bocadinho mais vulneráveis, porque os nossos filhos, para quem os têm, saem de casa e vão para ter as suas vidas. Muitas vezes perdemos o trabalho que tínhamos e o trabalho é uma importante fonte de interação social e nós perdemos os nossos colegas de trabalho, perdemos às vezes muitos amigos e por isso nós temos que continuar a ser interessantes para os outros. Uhum. E o interessante significa vivermos nos tempos em que estamos e não viver no tempo passado. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas, ao não se atualizarem, vão vivendo num tempo que já não é o tempo presente nem é o tempo futuro. E falam de um passado que já não tem nada a ver com nada. E tornam-se pessoas desinteressantes, tornam-se pessoas às vezes sós, porque já não têm nada para trazer de novo. E por isso eu diria que o conhecimento e o alimentar o conhecimento ao longo da vida é uma estratégia também importantíssima e que nós não podemos ignorar. Do ponto de vista coletivo, também há uma série de. Quer dizer, não tenho aqui uma receita, Aham, aham. As mas políticas públicas que podem as políticas. promover a conexão social na perspectiva da longevidade. Exatamente. E as políticas públicas não só em papel, mas também Isso. em concreto, mesmo começando por aquilo que nos é mais próximo, que são os espaços. Uhum. Os espaços em que nós vivemos, espaços públicos. Uhum. Reparem, os espaços públicos muitas vezes são hostis Uhum. às relações. Nós, no espaço público, é às relações e às relações intergeracionais, ou seja, ao contacto entre gerações, entre pessoas, independentemente da idade que têm. E são hostis. Nós andamos no espaço público muitas vezes ou a correr, Uhum. ou o próprio espaço público, quando são espaços de convívio, são muitas vezes pensados para segmentos etários. Vemos Uhum. pessoas de um determinado segmento etário a darem-se num local, normalmente com uma mesa no meio, Uhum. a jogarem cartas, etc. De outro segmento etário Uhum. a ouvirem fones e ouvirem sei lá o quê. E são espaços que são espaços que parece que nos afastam em vez de nos aproximarem. Uhum. E era muito importante termos espaços que nos aproximassem, termos espaços inclusivos. Aliás, o ODS 11, um dos pontos que refere é até 2030 temos cidades inclusivas. Uhum. E as cidades inclusivas são cidades para todas as idades e para todas as pessoas, e não apenas para algumas. E repare, as cidades foram, muitas delas, construídas para um perfil populacional que não é este que temos hoje. E elas não mudaram muito pouco. E elas deveriam mudar conforme também as populações vão mudando e o tipo de pessoas se vai alterando. Mas elas pouco têm mudado. E é muito difícil, cada vez mais, para certo tipo de pessoas, mesmo andarem na rua. Os semáforos, coisa tão simples, são rápidos demais. A pessoa, para atravessar uma rua, muitas vezes tem que ir a correr. Os carros às vezes passam tangentes às pessoas que ficam ali espartilhadas entre quando querem atravessar, e o medo instala-se. E o medo instala-se de sair. O chão, a calçada, no caso português, não é um bom aliado, não é um bom aliado mesmo, e o medo instala-se. E muitas vezes o medo, ao instalar-se no espaço público, faz com que as pessoas se refugiem no seu espaço privado e se fechem na sua casa, olhando muitas vezes para uma televisão. Isso é também um fator importantíssimo, é tornar o espaço público inclusivo, atrativo para todos, independentemente da idade que têm. Este tópico das cidades relacionais é, portanto, também muito importante na perspectiva de uma promoção de longevidade com qualidade. É um tema também no nosso roteiro, mas ainda sobre a experiência de transição, há pouco referia, quando há a transição da vida ativa para a reforma, há um momento de ruptura relacional. Como é que vê a questão de prolongamento da idade ativa? Será que devemos trabalhar até mais tarde, no sentido também de manter a nossa saúde mental? Porque também a nossa saúde física, hoje em dia, em geral, tem níveis mais elevados e prolonga-se durante mais tempo. Como é que vê a questão do prolongamento da vida ativa? É uma ideia ou nem por isso?
Não, é uma ideia, prolongar a vida ativa, mas era preciso repensar o ciclo de vida. Isto é, nós podíamos trabalhar menos intensamente nas idades centrais e prolongar por mais tempo o nosso período de atividade, não tendo que necessariamente ser sempre na mesma atividade. E por isso tínhamos que também preparar transições de carreira. A vida esticou-se, podemos ter várias carreiras, e é um dos aspectos interessantíssimos também desse aumento do tempo, é podermos ter várias carreiras, porque os nossos interesses também vão variando ao longo da vida. Nós inicialmente começamos por gostar de algo, mas a meio da vida começamos a gostar de um outro algo, e era bom termos tempo nas nossas vidas para nos prepararmos para outro tipo de atividades que nos deem prazer, que nos realizem, mas que também possamos com isso contribuir para uma sociedade melhor com o nosso desempenho. Vejo, por isso, que era importante nós trabalharmos menos intensamente nas idades centrais, prolongar por mais tempo uma atividade e sermos chamados para isso, e sermos atraídos e percebermos que os outros têm interesse naquilo que nós fazemos e que não somos só mais um reformado, mais um idoso, que é aquilo que hoje se chama, que é mais um idoso, o conceito de idoso associado à reforma, que aquela pessoa é mais uma. Já não conta. Já não conta, agora pode fazer o que quiser até lá, de um dia para o outro. A pessoa que trabalhava de uma forma extremamente intensa e não tinha tempo para mais nada, de um dia para o outro dizem-lhe, chegou a uma determinada idade limite, e dizem-lhe, muito bem, agora pode fazer o que quiser, tem a vida à sua frente, e porque se reformou, e a pessoa diz-me, espera lá, mas eu gostava de ter o melhor dos dois mundos, que era ter tempo para descansar, ter tempo para o meu lazer e para aquilo que me interessa, mas também gostava de continuar a ter alguma atividade que os outros sentissem a minha falta se eu não estivesse. No fundo, é o tal propósito, as pessoas sentirem a falta de alguém que, a determinada altura, com a forma como nós estamos a lidar de uma forma muito violenta com a reforma, nós, ou muitos de nós que não prepararam a reforma, passam a ser... passam a não fazer quase a diferença em relação ao facto de estarem ou não estarem. Também do ponto de vista de país, nós precisamos muito de todos, não precisamos só de alguns, porque do ponto de vista demográfico sabemos que a população em idade ativa está a diminuir, sabemos também que a produtividade hoje e a riqueza no país não se faz com base na força física, tem muito a ver com o conhecimento, e o conhecimento, que eu saiba, não se perde com a idade, e por isso o que nós estamos a fazer num país como o nosso é algo que é incompreensível. Nós estamos a desperdiçar capital humano, estamos a desperdiçar pessoas que ainda tinham muito para dar e que ainda podiam dar muito. E por isso nós temos, do ponto de vista coletivo, que pensar que ou deveríamos ter um espaço para que todos pudessem contribuir para este bem comum. E isso ajudaria muito a que as pessoas não se sentissem afastadas de uma sociedade em que vivem, excluídas, vulneráveis, porque passam a depender dos outros, e isso seria uma sociedade, diria eu, bem diferente, que estava adequada a vidas mais longas. O que nós temos é uma sociedade que continua a ser muito parecida com a que era no tempo dos meus avós, em termos de organização. Temos um tempo para trabalhar, um tempo para estudar, que é o início da vida, não faz qualquer sentido, porque o estudo, como eu disse, deveria atravessar toda a nossa vida. O estudo, formação, etc., a atualização de conhecimentos. Temos um período para trabalhar e depois temos um período para descansar. Ora, isto fazia sentido no tempo dos meus avós, praticamente continua intacto hoje, só que os tempos não têm nada a ver com o tempo dos meus avós. Portanto, alguma coisa está mal. Normalmente diz o que está mal é o envelhecimento e a demografia. Não. O envelhecimento é fantástico, porque ainda bem que estamos a envelhecer, porque o envelhecimento é resultado de importantíssimas conquistas que se fizeram sobre a vida das populações. Se nós não estivéssemos a envelhecer, era mau sinal. Era sinal que morríamos cedo, era sinal que éramos pouco desenvolvidos, era sinal que éramos pouco escolarizados, como já fomos no passado, já fomos um país pouco envelhecido. Eu não quero deixar de envelhecer. Eu quero é que a sociedade se adapte a um novo corpo que tem e não permaneça insistentemente com um corpo que está completamente
desatualizado e obsoleto. E é esse o grande desafio para o futuro, que não é fácil, digo eu, porque nós estamos habituados, mais uma vez, a reagir e não a pensar com o tempo para tentarmos encontrar uma solução de facto consistente e que faça sentido. E esta reação é algo que nos tem sido prejudicial, porque um dia mais tarde o que vamos concluir é que andámos a perder tempo, quando nós podíamos estar todos felizes a beneficiar destes novos tempos. Mas, sinceramente, acho que, ou lamentavelmente, acho que Ainda não estamos a dar a resposta. ainda não estamos a celebrar devidamente esta era da longevidade. Até porque, às vezes, até acontece, no desenho de políticas públicas, por exemplo, um fenómeno que hoje é referido como idadismo, esta forma, de alguma maneira, perversa, como se olha para a longevidade. É preciso estar atento a isso, a essa forma de discriminação e forma de desconsideração em relação à longevidade. Exatamente. Aliás, eu posso dar alguns exemplos que são, no mínimo, estranhos. Um deles tem a ver com a saída compulsória dos funcionários públicos do trabalho, que é aos 70 anos, pode prolongar-se até aos 75, mas aos 70 as pessoas, se não existirem situações muito excepcionais, têm mesmo que sair, fazem 70 anos, adormecem ativos, acordam aposentados ou reformados, sem ter acontecido nada a não ser terem dormido. Foi assim uma coisa e esses 70 anos, eu curiosa como sou, como comecei por dizer, aliás, fui ver quando é que isto foi imaginado. Os 70, e foi imaginado, repare, estamos a celebrar este ano 100 anos do decreto que imaginou os 70 anos. Ou seja, isto foi em 1926. Quando chegar aos 70, na altura, chegar aos 70 era um feito, e quando se chegava aos 70, pouco tempo se tinha para viver pela frente. Hoje, alguém com 70 anos não tem nada a ver com uma pessoa com 70 anos há 100 anos. De todo não tem nada a ver em termos de capacidades, de competências, etc. Mas nós mantemos, e ninguém discute esse ponto. E esse ponto faz parte, é importantíssimo para as nossas vidas, o ponto da reforma compulsória aos 70 anos. Mas poderia dar inúmeros outros exemplos que, no fundo, discriminam positivamente ou negativamente e que passam a mensagem errada, que é que a pessoa, no fundo, é função de uma idade. Ora, a pessoa, para além de ter muitas idades, não tem só a idade cronológica, tem muitas outras, a biológica, a social, a psicológica, etc. Tem muitas idades. A pessoa é reduzida a um rótulo, que é a idade que tem, e a partir daí passa a ter um papel diferente do que tinha por causa de uma idade. Idade essa que a pessoa não é minimamente responsável por ter aquela idade. Foram os pais que foram os responsáveis para a pessoa ter aquela idade. Ora bem, os pais e a sociedade porque de algum modo mantiveram essa pessoa com vida até mais tarde. Mas no fundo é incrível como é que nós convivemos com o utilizar um rótulo e depois esse rótulo deriva porque nós marcamos a pessoa, marcador idade, e há a idade para isto, há a idade para aquilo e há a idade para aquilo outro, e depois associamos à idade o termo do idoso. E o idoso normalmente é referido de uma forma negativa, como seja, por exemplo, idoso apanhado em contramão de uma autoestrada, idoso atravessou numa passadeira que não devia, idoso que desapareceu porque, coitado, devia ser. E as pessoas dizem, já é idoso, já percebi tudo, já não é preciso contar mais nada. Ora bem, eu nunca vi, para enaltecer uma pessoa a partir de uma certa idade, nunca vi a referência a idoso. Por exemplo, os prémios Nobel, muitos têm mais de 65 anos, muitos dos laureados, e ninguém diz idoso recebe um prémio Nobel. Não. Quanto muito fala-se em veterano da ciência, mas nunca. E, por exemplo, também eleições presidenciais. Eu não me lembro de ter ouvido dizer idoso ganhou as presidenciais de Portugal, não estas últimas, mas as penúltimas. Não me lembro de alguém ter dito. Portanto, é interessante que quando nós queremos rotular alguém e dizer, bem, a partir daqui isto está dito, mas está dito de uma forma menor, portanto, é uma pessoa menor que precisa de ajuda, falamos em idoso. Isto não faz qualquer sentido. E estas formas
discriminatórias, idadistas que nós temos e com as quais convivemos, que eu não sei como, mas isto não se aplica só às idades mais velhas, isto aplica-se também às idades mais jovens, que é, Inês novo demais para isto, ou aquelas frases que às vezes estão assim um bocadinho escondidas, que é, nem parece a idade que tens, estás cada vez mais novo, que significa que o ser... E isto são coisas perfeitamente... mete muita impressão que ainda continuem a persistir e que a pessoa continua a lidar, a dar tanta importância à idade, quando a idade é um atributo como o sexo e como outros atributos que a pessoa tem, mas estamos a dar uma excessiva importância à idade em vez de darmos importância à pessoa enquanto pessoa. E todos nós somos diferentes. E o interessante é que, consoante vamos avançando na idade, mais diferentes nos vamos tornando uns dos outros. Porquê? Porque vamos acumulando experiências, vamos acumulando vida, só que a partir de certa idade nós achamos que somos todos iguais. Mas não somos muito mais diferentes do que éramos quando nascemos ou do que éramos quando éramos adolescentes. Só que as pessoas não entendem isto desta maneira. E é empobrecedor nós estamos com uma sociedade tão rica, que nunca existiram, do ponto de vista estatístico, tantas gerações em simultâneo, tantas pessoas tão diversas, com percursos tão diferentes e tão rica, e não estejamos a aproveitar para que essa riqueza se transforme em relações ricas entre essa diversidade e no meio desta diversidade. Não, nós estamos a seguir os tempos como se algo estivesse a acontecer, mas que não tem nada a ver connosco. Nós temos que aproveitar mesmo essa riqueza. É importante que iniciativas como o ACP Connect, neste momento, está a ter este projeto, que é um projeto interessantíssimo de articular aquilo que muitas vezes está distante e tentar encontrar formas de juntar muitas vezes interesses convergentes, porque são interesses convergentes, só que se não existirem estes projetos, se calhar os interesses e as iniciativas continuam a funcionar em separado. E por isso é importante ver forças que ajudem a conectar as ações, porque nós precisamos de uma sociedade coesa mesmo e não precisamos de uma sociedade partida. É nessa sociedade eu não quero viver. E por isso é que a demografia, como eu dizia, é para mim tão importante, porque me ajuda a perceber que através dos números, vá lá, porque opiniões todos temos, através dos números, que tal é possível. Mas é possível se nós nos consciencializarmos que os factos estão lá e que o envelhecimento está e é para ficar. E se não continuarmos a achar que o que é preciso é combater o envelhecimento. Não, o envelhecimento não se combate. E se combate só de uma maneira. E eu espero que ninguém deseje combater o envelhecimento dessa maneira, porque a maneira, como dizia o Michael Caine, que não gostava da alternativa, gostava de envelhecer porque não gostava da alternativa ao envelhecer, não é? E eu espero que nós consigamos, com isto tudo que nos está a acontecer e com a maior sensibilidade que temos para estas vidas mais longas, que consigamos encontrar formas de lidar bem com isto. Mas o lidar bem com isto não é só... isto não é só algo que nos foca nas pessoas que estão nas idades superiores. Isto deve-nos focar também nas crianças pequeninas que estão a entrar para a escola, porque elas vão viver vidas longas, esperemos que sim, e elas têm que se preparar. E a pior coisa que se pode fazer é elas dizerem que querem terem a vida do avô ou da avó. Não, os tempos são outros. Elas têm que encontrar formas ricas, têm que reinventar a sua vida. E é nessa reinvenção que estão as pessoas. E é nessa ligação entre pessoas e projetos que nós temos que encontrar uma nova forma de estar nesta sociedade. Temos aqui algo ótimo que podíamos estar a aproveitar e estamos muitas vezes a pensar nestas questões de uma forma muito pela negativa, e isso não é bom. E é com este alerta que tem esperança e que nos abre um horizonte a partir da conexão social para os temas da longevidade que terminamos este episódio do nosso podcast ACP Conecta com a professora Maria João Valente Roça. Voltaremos em breve.